Olá pessoal do canal História Interativa, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Já quero agradecer de coração aqueles que têm se inscrito, que têm deixado o seu ok, viu? E continue nos acompanhando. A nossa aula de hoje será sobre o Iluminismo, uma continuação. Nós falamos na última aula sobre John Locke e nós iremos falar hoje sobre Montesquieu. Barão de Montesquieu, ele herda esse nome do seu pai, como também toda a fortuna do seu pai. Ele é de uma família aristocrata, né? Portanto, da elite da sua época. Ele nasce em pleno absolutismo e ele segue as ideias iluministas. O seu nome original vai ser Charles Louis de Secondat. Ele nasce em 18 de janeiro de 1689, né? Na França, ali em Bordeaux, e ele vai desenvolver uma teoria, seguindo os pensadores, melhor dizendo, iluministas, que vai mudar a história, o cenário da história política, não somente de sua época, mas do mundo. Inclusive, eu estou com um livro aqui, O Espírito das Leis. Esse livro é um dos livros mais importantes, não somente de Montesquieu, mas é um dos livros mais importantes para o pensamento político. Devido o quê? Devido à sua grande importância de analisar o sistema tripartido de poder, que é o sistema onde divide os poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Então você tem aí, vamos chegar lá, essa parte, mas primeiro nós queremos ver como Montesquieu ele chega a esta conclusão, né? Como Montesquieu chega a esta ideia? Nós vamos observar que Montesquieu, ele próprio diz no seu livro, que ele analisou diversos sistemas de governo do seu tempo. Ele andou por diversas comunidades, viajou o mundo inteiro, analisou sistemas de governo antigo da Grécia, de Roma, e concluiu: existem 3 tipos de governo. E ele vai dizer que esses 3 tipos de governo é o governo republicano, o governo monárquico e o governo despótico. E ele vai falar sobre como cada um destes governos eles se comportam, eles se manifestam, eles se conduzem, certo? Então veja bem, ele diz assim: eu considero 3 definições, ou antes 3 fatos. Que o governo republicano, primeiro, falando do republicano, ele diz: é aquele onde o povo, ou seu todo, no seu todo, ou somente uma parte do povo, melhor dizendo, tem o poder soberano. Então, no governo republicano, o povo tem um poder soberano, no seu todo ou uma parte. O que quer dizer isso? Ele está falando aqui dos vários tipos de republicanismo que nós temos. O republicanismo parlamentarista, né? E o republicanismo que é apoiado na questão democrática, que é apoiado na questão da participação popular, do povo escolher o seu presidente, o republicanismo presidencialista. Então, no presidencialista, o povo vai às urnas e escolhe o seu presidente. No parlamentarista, o povo escolhe os parlamentares e os parlamentares aí escolhem o líder maior, né? O governo ou poder executivo. Na realidade, quando eu digo líder maior, não quer dizer que o poder executivo seja maior do que o judiciário ou do que o poder legislativo, o poder executivo seja maior do que o legislativo ou do que o judiciário. Porque o judiciário ele é representado o quê? Na pessoa dos juízes, das cortes. O poder legislativo é representado pelo quê? Pelos deputados e senadores, né? Então, o que é que Montesquieu quer dizer? Quer dizer que no sistema republicano o povo é soberano, ele escolhe, seja escolhendo os parlamentares ou seja escolhendo o presidente da república diretamente, mas mesmo assim há uma soberania, né, do povo nesta escolha. Então, o que é que acontece? Como entender o governo monárquico? Ele explica também, e ele diz o seguinte, que o monárquico, aquele onde só um governa, mono quer dizer um,
né? Só um governa. Então, no sistema monárquico, um governa. E ele diz, mas por leis fixas e estabelecidas. Ou seja, apesar de ser um que governa, o regente ou o rei, como queira chamar, mas ele tem leis fixas que limitam ainda o seu poder. Agora, o que Montesquieu mais ataca é o governo despótico. O que seria o governo despótico? É aquele que um só, sem lei e sem regra, arrasta tudo segundo a sua vontade e os seus caprichos. Então esse é o alvo da crítica maior de Montesquieu e dos filósofos iluministas. É porque toda a Europa seguia o absolutismo, em que o governante ele era tirano, ele era soberano, só ele governava. Luís XIV chegou a dizer o quê? O Estado sou eu, né? Então o que é que acontece? Vai acontecer que Montesquieu ele vai ser um dos pensadores que vai desarticular essa forma de governo, trazendo o quê? Trazendo uma nova forma de se pensar em governar, que é justamente a repartição de poder nessas três esferas: executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, o que é que acontece? Nós iremos ver mais sobre este livro, esse grandioso livro do Montesquieu, quando ele fala a forma do governo despótico dominar, que também ele precisa, como um governo, como todos os outros precisam, de implementar a chamada educação, né? Como é que ele vai fazer a educação do seu povo? Ele diz aqui, na página 110 do livro que eu estou usando, ele diz assim, que a educação do governo despótico, ela funciona da seguinte maneira: assim como a educação nas monarquias empenha-se em exaltar, nos estados despóticos ela só procura deprimir. Olha só como funciona. A obediência extrema pressupõe ignorância no que obedece. E mesmo em quem manda, este não tem de deliberar, de duvidar, nem de raciocinar, tem só que querer. Então o que é que acontece? O governo despótico, ele se aproveita do poder que tem, ele quebra todo o senso humano e ele vai governando tiranamente, né? E fazendo com que as pessoas tenham uma obediência extrema a ele. Ou seja, mesmo que as suas decisões prejudiquem a maioria, mesmo que as suas decisões pisem nos menos favorecidos, o despotismo faz as pessoas aceitarem esse tipo de governo sem raciocinar, sem questionar, né? Sem se voltar contra, sem se revolucionar contra esse tipo de governo. Então esse é o principal intuito de Montesquieu, né? É criticar esse sistema absolutista de governo, mas também ele vem dizer que a liberdade no sistema democrático, ela tem suas restrições e limitações. O que seria o conceito de liberdade política? Ele diz aqui, ó, página 162. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste em fazer o que quer. Olha só que interessante. Ele diz, é preciso ter presente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, na política, o que significa liberdade na democracia? Fazer tudo o que as leis permitem, certo? Nós devemos muito ao pensamento de Montesquieu, porque, como já falei, né, se temos hoje um governo tripartido, executivo, legislativo e judiciário, devemos ao pensamento não só de Montesquieu, mas de outros que na época pensaram também, mas um dos ícones desse pensamento é Montesquieu. Bom, que eu tenha colaborado com você, né, enriquecido mais os seus conhecimentos sobre essa área da história e da filosofia, e que você venha estar nos acompanhando sempre, né? Espírito das Leis de Montesquieu. Se puder, adquira, é um bom livro
e tem muitas reflexões. Isso foi só um resumo, ok? Obrigado a todos e bons estudos.